7 claves que uma mulher de alto valor nunca faria com os homens. Olá, querida mulher que me escuta neste momento. Sou Augusto Cury e antes de começarmos esta jornada juntos, preciso te contar algo que pode transformar para sempre a maneira como te relacionas contigo mesma e com os homens que cruzam o teu caminho. Durante mais de 3 décadas como psiquiatra e psicoterapeuta, observei um padrão devastador que tem destruído a alma de milhões de mulheres inteligentes, sensíveis e generosas. Hoje vou partilhar contigo 7 verdades que uma mulher de alto valor jamais esquece. 7 claves que podem ser a diferença entre viver uma vida de plenitude emocional ou permanecer prisioneira de padrões que te diminuem. Se ficares comigo até o final desta conversa, descobrirás não apenas o que nunca deves fazer, mas principalmente como libertar a tua essência feminina da prisão invisível que talvez tenhas construído ao longo dos anos. Escreve nos comentários se já viveste a sensação de te perderes numa relação, de te tornares menor para que alguém se sentisse maior. Partilha com uma amiga que precisa escutar isto. A mente humana, querida mulher, é como um teatro magnífico, onde tu és simultaneamente autora, diretora e atriz principal da tua própria peça. Mas quantas vezes permitimos que outros venham dirigir o nosso espetáculo, reescrever os nossos diálogos, diminuir a luz dos nossos holofotes? Durante anos, tenho testemunhado mulheres brilhantes que se tornaram figurantes na própria vida, esperando que um homem lhes desse permissão para brilhar. A primeira verdade que preciso partilhar contigo nasceu do meu encontro com Ana, uma executiva de 52 anos que chegou ao meu consultório com os olhos cansados de chorar lágrimas silenciosas. Ela me disse: Doutor, eu era uma mulher forte antes de me apaixonar. Agora nem sei mais quem sou. Ana havia cometido o primeiro erro fatal que uma mulher de alto valor jamais comete. Tinha abandonado a sua própria companhia para viver exclusivamente na órbita emocional de um homem. Quando uma mulher verdadeiramente sábia se apaixona, ela não se dissolve no outro como açúcar na água. Pelo contrário, ela mantém a sua individualidade como uma obra de arte e mantém a sua moldura, definida, presente e inconfundível. O amor verdadeiro não deveria nunca exigir que te tornes uma versão diminuída de ti mesma. Se um homem precisa que tu sejas menor para se sentir maior, ele não está preparado para amar uma mulher de verdade. A neurociência moderna, através dos estudos sobre neuroplasticidade, tem demonstrado algo fascinante. Quando abandonamos consistentemente os nossos próprios interesses, desejos e sonhos para agradar outra pessoa, o nosso cérebro literalmente reconfigura as suas conexões neurais. As janelas da memória que guardam a nossa essência, os nossos talentos únicos, começam a fechar-se. É como se estivéssemos a apagar lentamente a nossa própria identidade neural. Imagina que a tua mente é um jardim secreto, cultivado ao longo de décadas com as flores dos teus sonhos, as árvores das tuas conquistas, os frutos da tua sabedoria. Uma mulher de alto valor jamais entrega as chaves deste jardim a alguém que pode pisotear as suas flores mais delicadas. Ela pode convidar alguém especial para passear pelas suas alamedas, para admirar a beleza que cultivou, mas nunca permite que outro destrua o que levou uma vida inteira a plantar. Conheci Carla, uma artista de 47 anos, que me procurou depois de um relacionamento de 5 anos que a deixou emocionalmente devastada. Eu pintava todos os dias, ela me contou, mas ele dizia que eu devia focar-me em coisas mais práticas. Gradualmente fui guardando os pincéis, fechando o ateliê, até que um dia acordei e já não sabia mais quem era sem ele. Carla havia cometido um erro que vejo repetir-se constantemente. Havia permitido que alguém editasse a sua alma. O sistema límbico, essa região ancestral do nosso cérebro responsável pelas emoções, foi desenhado para nos proteger. Mas por vezes, torna-se o nosso maior sabotador. Quando nos apaixonamos, a produção de dopamina e oxitocina pode criar uma dependência emocional tão intensa que começamos a procurar a nossa identidade no olhar do outro. É um fenômeno que chamo de terceirização da autoestima, quando delegamos a nossa própria valorização a alguém que pode retirar-nos esse reconhecimento a qualquer momento. Uma mulher verdadeiramente valiosa compreende que a sua autoestima não é um produto de exportação.
Ela não a coloca nas mãos de ninguém, porque sabe que aquilo que é verdadeiramente seu não pode ser dado nem retirado por pessoa alguma. A tua autoestima, querida mulher, é como a tua impressão digital, única, inalienável, impossível de ser replicada ou destruída por forças externas. Faço aqui uma pausa para te convidar a um exercício de introspecção. Fecha os olhos por um momento e faz um passeio pela tua própria mente. Que sonhos guardaste na gaveta para agradar alguém? Que talentos deixaste adormecer para não incomodar? Que versão de ti mesma sacrificaste no altar de um amor que exigia a tua diminuição? Se estas perguntas despertam em ti uma pontada no peito, é porque a tua alma ainda se lembra de quem és verdadeiramente. A segunda verdade que uma mulher de alto valor conhece intimamente é esta: ela jamais mendiga atenção, afeto ou compromisso. Mendigar amor é como tentar apanhar água com as mãos. Quanto mais apertamos, mais escapa entre os dedos. O amor verdadeiro não se conquista através de súplicas, manipulações ou sacrifícios desesperados. O amor genuíno é atraído pela integridade, pela autenticidade, pela beleza de uma alma que se conhece e se respeita. Lembro-me de Teresa, uma empresária de 55 anos, que durante meses implorava ao namorado para que assumisse publicamente o relacionamento. Eu fazia de tudo, ela me contou. Cozinhava suas comidas favoritas, cancelava os meus compromissos para estar disponível, mandava mensagens carinhosas que ele mal respondia, estava sempre a provar que merecia o amor dele. Teresa havia caído na armadilha mais cruel que existe. Estava a tentar convencer alguém a amar lá, como se o amor fosse uma negociação comercial, onde se oferece mais para receber o mínimo em troca. O pensamento antecipatório, esse mecanismo mental que nos faz projetar cenários futuros, pode transformar-se num verdadeiro carrasco emocional quando usado de forma disfuncional. Quantas vezes antecipas o que ele vai pensar, como vai reagir, o que precisas fazer para manter-no interessado? Esta antecipação ansiosa é como viver constantemente no futuro, perdendo completamente o presente, que é onde a vida verdadeiramente acontece. Uma mulher sábia compreende que quando alguém não reconhece o seu valor naturalmente, nenhuma quantidade de esforço será suficiente para mudar essa percepção. É como tentar convencer alguém de que o pôr do sol é belo. Quem não consegue ver a beleza naturalmente nunca verá, independentemente de quantas palavras usemos para descrever as cores do céu. O alto fluxo, esse rio interno de pensamentos e emoções que corre constantemente na nossa mente, torna-se turbulento quando vivemos em constante modo de aprovação externa. Imagina que és um rio cristalino que decide mudar o seu curso para agradar cada pedra que encontra pelo caminho. Em pouco tempo, tornar-te-ias um riacho confuso, sem direção, sem a força majestosa que te caracterizava. Conheci Beatriz, uma advogada de 49 anos, que me procurou depois de descobrir que o marido a traía há anos. O pior, ela me disse, não foi descobrir a traição. Foi perceber que eu sabia, no fundo sempre soube, mas preferia fingir que não via os sinais para não perder o relacionamento. Beatriz havia cometido o terceiro erro que uma mulher de alto valor jamais comete. Havia traído a sua própria intuição para manter uma ilusão. A intuição feminina não é misticismo ou superstição, é pura inteligência emocional funcionando na sua máxima potência. O cérebro feminino tem conexões neurais mais densas entre os hemisférios, permitindo uma integração única entre lógica e emoção, entre razão e instinto. Quando uma mulher sente que algo não está certo, raramente está enganada. O problema surge quando decidimos ignorar essa sabedoria interna para manter uma falsa paz. Trair a própria intuição é como arrancar os próprios olhos e depois reclamar que não conseguimos ver. A tua intuição, querida mulher, é o teu sistema de navegação emocional mais sofisticado. Ela foi refinada ao longo de milênios de evolução, programada para te proteger de situações e pessoas que podem causar-te dano. Quando a ignoras, estás a rejeitar o presente mais precioso que a natureza te deu. Quantas vezes sentiste que algo estava errado, mas convenceste-te do contrário? Quantas vezes o teu coração sussurrou alertas que a tua mente racional decidiu calar? A pressão social para sermos compreensivas, pacientes e tolerantes
por vezes transforma-se numa pressão para ignorarmos os nossos próprios instintos de autopreservação. O sistema nervoso autônomo, responsável pelas nossas reações instintivas, não mente. Quando o teu corpo se contrai na presença de alguém, quando sentes um nó no estômago ao escutar certas palavras, quando o teu coração acelera não de paixão, mas de ansiedade, o teu corpo está a comunicar-te informações preciosas sobre a realidade que a mente, por vezes, prefere negar. Uma mulher verdadeiramente inteligente emociona-se e aprende a ouvir não apenas as palavras que lhe dizem, mas também as palavras que não são ditas, os gestos que contradizem os discursos, os padrões que se repetem independentemente das promessas de mudança. Ela desenvolve o que chamo de alfabetização emocional, a capacidade de ler as entrelinhas da realidade relacional. Faz agora outro exercício comigo. Relembra a última vez que sentiste que algo não estava certo numa situação com um homem. Que sinais o teu corpo te deu? Que sussurros a tua intuição partilhou contigo? Como reagiste a esses alertas internos? Se os ignoraste, que preço pagaste por essa decisão? Não te julgues, querida. Apenas observa com compaixão os padrões que talvez tenham repetido-se na tua vida. A quarta verdade que uma mulher de alto valor abraça completamente é esta: ela nunca compete com outras mulheres pelo amor de um homem. A competição feminina é uma das tragédias mais profundas da nossa sociedade, um desvio da nossa natureza essencialmente colaborativa que nos diminui como gênero e como seres humanos. Recordo-me de Sônia, uma jornalista de 43 anos, que chegou ao meu consultório consumida pelos ciúmes da ex-mulher do namorado. Ela é mais nova, mais magra, mais bem-sucedida, dizia Sônia com lágrimas nos olhos. Sinto que estou constantemente a competir com uma fantasma. Sônia havia caído numa armadilha mental devastadora. Havia transformado outra mulher na inimiga, quando, na verdade, o problema estava na escolha de um homem que mantinha várias mulheres numa permanente competição emocional. Quando uma mulher verdadeiramente sábia suspeita que precisa competir pelo amor de alguém, ela não entra na competição, ela abandona o jogo completamente. Por quê? Porque compreende que o amor verdadeiro não é um prêmio que se conquista derrotando outras competidoras. O amor autêntico é um presente que duas almas se oferecem mutuamente, sem disputas, sem comparações, sem necessidade de provar quem merece mais. A competição entre mulheres pelo amor masculino é um sintoma de uma ferida muito mais profunda, a crença inconsciente de que não somos suficientes como somos. Quando acreditamos verdadeiramente no nosso valor, quando conhecemos a nossa unicidade, a ideia de competir torna-se não apenas desnecessária, mas absurda. É como se a rosa tentasse competir com o girassol pela atenção do sol. Cada uma tem a sua beleza única, o seu perfume distintivo, o seu propósito especial no jardim da vida. A neurociência tem descoberto algo fascinante sobre o cérebro feminino. Ele está naturalmente programado para a cooperação, para a criação de redes de apoio, para a construção de comunidades. As mulheres produzem naturalmente mais oxitocina durante interações sociais positivas, especialmente com outras mulheres. Quando competimos em vez de colaborar, estamos literalmente a ir contra a nossa programação biológica natural. Imagina por um momento como seria o mundo se as mulheres decidissem apoiar-se mutuamente em vez de competir. Se, em vez de ver outras mulheres como ameaças, as víssemos como aliadas, como irmãs numa jornada comum de descoberta e crescimento. Esta mudança de perspectiva não é apenas bela, é revolucionária. Uma mulher de alto valor compreende que se um homem a coloca em situações onde se sente obrigada a competir, ele não está à altura do seu amor. Um homem maduro, integrado, emocionalmente desenvolvido, escolhe uma mulher e honra essa escolha. Ele não mantém várias opções em aberto, não alimenta a insegurança através de comparações, não usa o ciúme como ferramenta de controle. Durante os meus anos de prática clínica, observei que os homens que gostam de manter várias mulheres em competição raramente são capazes de amor profundo e exclusivo. Eles são viciados na sensação de poder que vem de serem desejados por múltiplas pessoas. Mas essa necessidade revela uma profunda insegurança e imaturidade emocional.
Lembro-me de Cristina, uma arquitecta de 51 anos, que descobriu que o marido mantinha contato íntimo com várias ex-namoradas. Ele dizia que eram apenas amigas, ela me contou, mas eu sentia-me constantemente ameaçada, como se estivesse numa competição permanente. A transformação de Cristina foi linda de observar. Quando finalmente compreendeu que o problema não era ela ser inadequada, mas ele ser incapaz de compromisso verdadeiro, a sua energia mudou completamente. A quinta verdade que uma mulher verdadeiramente valiosa conhece é profundamente libertadora. Ela nunca sacrifica os seus valores fundamentais para manter um relacionamento. Os teus valores são como as raízes de uma árvore majestosa. Eles determinam não apenas quem és, mas também quão alto podes crescer e quão resiliente podes ser nas tempestades da vida. Conheci Patrícia, uma professora de 46 anos, que durante 3 anos namorou com um homem que ridicularizava constantemente as suas crenças espirituais. Ele dizia que eu era ingênua por acreditar em Deus, ela partilhou comigo. Gradualmente, parei de falar sobre as coisas que eram importantes para mim. Parei de frequentar os lugares que me davam paz. Estava a tornar-me uma estranha para mim mesma. Patrícia havia cometido um erro que vejo repetir-se frequentemente. Havia permitido que alguém editasse a sua alma, cortando partes essenciais de quem era para caber num molde que lhe era completamente estranho. Os nossos valores não são opiniões que podemos mudar conforme a conveniência. Eles são a nossa bússola moral, o nosso sistema de navegação ético, a nossa identidade mais profunda. Quando os traímos para agradar alguém, não estamos apenas a comprometer um relacionamento. Estamos a trair a nós mesmas da forma mais fundamental possível. O autofluxo, esse rio interno de pensamentos e emoções, torna-se tumultuoso quando vivemos em constante contradição com os nossos valores essenciais. É como se estivéssemos constantemente a nadar contra a corrente da nossa própria natureza. A dissonância cognitiva criada por essa traição interna manifesta-se através de ansiedade, depressão, perda de energia vital e uma sensação constante de vazio existencial. Uma mulher sábia compreende que um homem que a ama verdadeiramente não apenas respeita os seus valores, ele admira por ter convicções fortes. Ele pode não partilhar todas as suas crenças, mas valoriza a integridade que ela demonstra ao manter-se fiel àquilo em que acredita. Um homem que tenta mudar os seus valores essenciais está, na verdade, tentando transformá-la numa versão de si mesma que ele possa controlar mais facilmente. Durante décadas de observação clínica, notei que as mulheres que abandonam seus valores para manter relacionamentos frequentemente desenvolvem o que chamo de síndrome da identidade flutuante. Uma condição onde a personalidade torna-se tão adaptável às expectativas externas que a pessoa perde completamente o contato com a sua essência autêntica. Imagina que és um diamante polido ao longo de anos de experiências, reflexões e crescimento pessoal. Cada faceta representa um valor importante, uma crença fundamental, um aspecto da tua personalidade que te faz único. Quando permites que alguém lixe essas facetas para te tornar uma pedra mais conveniente, não estás apenas a diminuir o teu valor, estás a destruir a obra de arte que levaste uma vida inteira a esculpir. A sexta verdade, que uma mulher de alto valor abraça, pode ser inicialmente desconfortável, mas é profundamente libertadora. Ela nunca tenta salvar, curar ou consertar um homem. O impulso de salvar está profundamente enraizado na natureza feminina. Somos criadoras, nutrizes, curadoras naturais. Mas quando direcionamos essa energia para tentar transformar um homem adulto que não pediu para ser transformado, estamos a desperdiçar o nosso poder criativo mais precioso. Lembro-me de Isabel, uma médica de 48 anos, que passou 5 anos tentando ajudar um homem viciado em álcool. Eu acreditava que o meu amor seria suficiente para curá-lo. Ela me confessou, com os olhos marejados. Cancelei planos, gastei as minhas poupanças em tratamentos que ele abandonava, menti para a família e amigos para protegê-lo. No final, ele escolheu a bebida e eu perdi-me completamente no processo. Isabel havia caído numa das armadilhas mais sedutoras e destrutivas, a ilusão de que o amor pode curar tudo. O cérebro feminino, com a sua capacidade natural de empatia e conexão emocional,
pode transformar-se numa armadilha quando não estabelecemos fronteiras claras entre cuidar e controlar, entre apoiar e ser codependente. A dopamina libertada, quando sentimos que ajudamos alguém, pode criar um vício emocional tão poderoso quanto qualquer droga. Uma mulher verdadeiramente madura compreende que cada pessoa adulta é responsável pela sua própria jornada de cura e crescimento. Ela pode oferecer apoio, encorajamento e amor, mas jamais assume a responsabilidade de consertar outra pessoa. Fazer isso não é amor, é arrogância disfarçada de compaixão. Quando tentamos salvar alguém, estamos inconscientemente a comunicar várias mensagens destrutivas, que acreditamos que essa pessoa é incapaz de se responsabilizar por si mesma, que o nosso julgamento sobre o que é melhor para ela é superior ao seu próprio discernimento e que o nosso valor como mulher está condicionado à nossa capacidade de curar outros. O complexo de salvadora geralmente tem raízes profundas na nossa história pessoal. Talvez na infância tenhamos aprendido que o nosso valor estava ligado à nossa capacidade de cuidar de outros, de resolver os seus problemas, de ser indispensável. Essa programação inconsciente pode levar-nos a escolher consistentemente homens que precisam de nós, em vez de homens que nos valorizam por quem somos. Conheci Fernanda, uma psicóloga de 53 anos, que tinha um padrão claro de se envolver com homens com graves problemas emocionais. Sempre me senti especial quando eles me diziam que eu era a única pessoa que os compreendia, ela partilhou. Mas com o tempo percebi que estava viciada na sensação de ser necessária. Nunca havia experimentado ser escolhida simplesmente por ser quem eu era, sem ter que curar ninguém. A verdade libertadora é esta: tu não vieste a este mundo para ser a terapeuta de nenhum homem adulto. Vieste para viver a tua própria vida plenamente, para desenvolver os teus próprios talentos, para contribuir com o mundo através da tua unicidade. Quando gastas a tua energia vital tentando transformar outro adulto, estás a roubar ao mundo aquilo que só tu podes oferecer. Uma mulher de alto valor atrai homens que já fizeram o trabalho de se conhecer, que assumem a responsabilidade pelas suas emoções, que procuram uma parceira, não uma mãe substituta. Ela compreende que um relacionamento saudável é uma dança entre duas pessoas inteiras, não uma operação de resgate onde uma tenta salvar a outra. A sétima e última verdade que uma mulher verdadeiramente sábia conhece é talvez a mais poderosa. Ela jamais permite que alguém diminua os seus sonhos ou limite as suas possibilidades. Os teus sonhos não são fantasias descartáveis, eles são sementes do teu potencial futuro, mapas do teu destino, chamadas da tua alma para aquilo que vieste realizar nesta vida. Durante os meus anos de prática, encontrei inúmeras mulheres que reduziram os seus horizontes para caber na visão limitada que outros tinham sobre ela. Recordo-me de Mariana, uma engenheira de 44 anos, que sempre sonhou abrir a sua própria empresa de tecnologia. O meu ex-marido dizia que eu era muito emocional para ser empresária, ela me contou. Durante 10 anos contentei-me com um emprego que me dava segurança, mas que não me desafiava. Quando finalmente me divorciei e abri a empresa, descobri que tinha capacidades que nem eu sabia que existiam. Os sonhos são como plantas que precisam de luz solar para crescer. Quando permitimos que alguém nos mantenha na sombra, quando aceitamos que outros definam os limites do que é possível para nós, estamos condenando essas sementes preciosas a morrer sem nunca florescer. Uma mulher de alto valor compreende que os seus sonhos não estão sujeitos à aprovação de ninguém. Ela não pede permissão para desejar, não se desculpa por ter ambições, não diminui as suas aspirações para fazer outros se sentirem mais confortáveis. Os seus sonhos são território sagrado que ela protege ferozmente contra invasores. A neuroplasticidade do cérebro demonstra-nos que somos capazes de mudança e crescimento durante toda a vida. Não existe idade limite para aprender algo novo, para começar um projeto, para reinventar-se completamente. As únicas limitações reais são aquelas que aceitamos como verdadeiras. Lembro-me de Rosa, uma contabilista de 59 anos, que sempre sonhou ser escritora, mas nunca teve coragem de tentar. O meu primeiro marido dizia que escrever era perda de tempo, ela partilhou.
O segundo achava que eu era velha demais para começar algo novo. Passei décadas acreditando neles. Rosa publicou seu primeiro romance aos 62 anos e tornou-se uma autora reconhecida. A transformação dela foi um lembrete poderoso de que nunca é tarde demais para honrar os chamados da alma. Os sonhos adiados não morrem, eles ficam dormentes, esperando o momento certo para renascer. Cada dia que passa é uma oportunidade nova para dar um pequeno passo em direção àquilo que verdadeiramente desejas. Não precisas de grandes gestos ou mudanças dramáticas. Precisas apenas de coragem para começar onde estás, com o que tens, sendo quem és. Uma mulher sábia rodeia-se de pessoas que celebram os seus sonhos, não daqueles que os ridicularizam. Ela procura companheiros que a inspiram a crescer, não aqueles que a convencem a contentar-se com menos. O amor verdadeiro não tem medo do sucesso do outro. Ele celebra-o, apoia-o, nutre-o. Quantos sonhos guardaste numa gaveta emocional para agradar alguém? Que projetos adiaste indefinidamente porque alguém te convenceu de que não eras capaz? Que versão de ti mesma sacrificaste no altar de um relacionamento que exigia a tua diminuição? Estas não são perguntas retóricas, querida mulher. São convites à ação, chamadas para recuperar o território perdido da tua alma. O pensamento antecipatório pode ser um aliado poderoso quando usado corretamente. Em vez de antecipares apenas os obstáculos e as dificuldades, que tal se começasses a visualizar claramente a realização dos teus sonhos? O cérebro não distingue entre uma experiência vívida e imaginada e uma experiência real. Quando visualizas consistentemente o sucesso, estás literalmente a programar o teu sistema nervoso para reconhecer e aproveitar as oportunidades que te levarão até lá. A vida é curta demais para viveres segundo o roteiro que outros escreveram para ti. Tu és a autora da tua própria história, a arquiteta do teu próprio destino, a artista da tua própria obra-prima existencial. Ninguém mais pode pintar com as cores únicas da tua personalidade. Ninguém mais pode criar com a perspectiva singular da tua experiência. Agora, querida mulher que me acompanhou até aqui, quero fazer-te uma pergunta que pode mudar tudo. Que mulher serias tu se nunca tivesses permitido que ninguém te diminuísse? Que sonhos estarias a realizar se nunca tivesses aceitado limitações externas? Que versão magnífica de ti mesma estaria a florescer neste momento se sempre tivesses honrado o teu valor intrínseco? Não são perguntas para te torturares com arrependimentos, mas sim para te inspirares com possibilidades. O passado serviu para te ensinar, o presente é para te transformares. O futuro está à tua espera para seres quem nasceste para ser. Uma mulher de alto valor não é perfeita, ela é autêntica, não é invulnerável, ela é corajosa, não é superior a ninguém, ela simplesmente conhece o seu valor e não aceita menos do que merece. Ela erra, aprende, cresce, recomeça quantas vezes for necessário, mas nunca trai a sua essência para agradar quem não a merece. Durante estas horas que passamos juntos, partilhei contigo 7 verdades fundamentais que observei ao longo de décadas, ajudando mulheres a reencontrar o seu poder pessoal. Mas todas essas verdades convergem para uma realização ainda mais profunda. Tu já és suficiente, já sempre foste suficiente, já nasceste com tudo o que precisas para viver uma vida extraordinária. O problema nunca foi a tua inadequação, foi a programação social que te ensinou a duvidar do teu valor, a mendigar o que já te pertence por direito, a procurar fora de ti aquilo que sempre esteve dentro. A sociedade ensina-nos que o nosso valor está condicionado à aprovação externa, especialmente à aprovação masculina. Mas essa é uma das mentiras mais destrutivas da nossa cultura. O teu valor não é negociável, não está à venda, não pode ser aumentado ou diminuído pela opinião de quem quer que seja. É um dado adquirido da tua existência, tão certo como o facto de o sol nascer todas as manhãs, tão inquestionável como a força da gravidade que mantém os planetas em órbita. Quero agora propor-te um exercício transformador para a próxima semana. Todas as manhãs, antes de começares o teu dia, quero que passes 5 minutos a olhar-te no espelho e a dizer em voz alta: eu sou uma mulher de alto valor. Mereço amor, respeito e reconhecimento. Não aceito menos do que mereço porque conheço quem sou. Pode parecer estranho no início,
mas estás literalmente a reprogramar as tuas janelas da memória, a substituir programações limitantes por verdades empoderadoras. Se um homem não consegue ver o teu valor, o problema não está nos teus olhos, está nos dele. Se alguém precisa que te tornes menor para se sentir maior, essa pessoa não está preparada para relacionar-se com uma mulher inteira. Se tens que mendigar atenção, afeto ou compromisso, estás num relacionamento errado com a pessoa errada no momento errado. A pressa de amar pode ser a forma mais silenciosa de destruir-se. Quantas vezes nos apressamos a entregar o coração a quem não havia provado ser digno dessa oferenda sagrada? Quantas vezes confundimos intensidade com profundidade, paixão com amor, necessidade com desejo genuíno? Uma mulher verdadeiramente sábia ama devagar, com discernimento, com sabedoria. Ela não se entrega por inteiro na primeira demonstração de interesse. Como uma flor que se abre gradualmente às primeiras luzes do amanhecer, ela permite que o amor se desenvolva naturalmente, sem pressas, sem desespero, sem a ansiedade que vem de querer garantir um resultado antes de conhecer verdadeiramente a pessoa. O amor maduro é como um bom vinho, precisa de tempo para desenvolver toda a sua complexidade e riqueza. Quando nos precipitamos, quando tentamos acelerar processos que têm o seu próprio ritmo natural, perdemos a oportunidade de saborear cada fase, cada descoberta, cada camada de intimidade que se revela apenas com o tempo. Lembro-me de Gabriela, uma arquiteta de 50 anos, que depois de um divórcio doloroso, decidiu abordar o amor de forma completamente diferente. Antes, eu queria definir tudo rapidamente, ela me contou. Se um homem me interessava, eu já estava a planear o futuro na segunda data. Agora aprendi a desfrutar do presente, a conhecer verdadeiramente a pessoa antes de me entregar emocionalmente. Gabriela descobriu que quando paramos de correr atrás do amor, ele tem espaço para nos encontrar naturalmente. A ansiedade amorosa é um dos flagelos emocionais mais comuns da nossa era. Vivemos numa sociedade de gratificação instantânea, onde tudo pode ser obtido com um clique, onde a velocidade tornou-se sinônimo de eficiência. Mas o amor não funciona assim. O amor verdadeiro é artesanal, feito à mão, cuidadosamente construído tijolo por tijolo nas fundações da confiança, do respeito mútuo e da compatibilidade genuína. Quando uma mulher compreende verdadeiramente o seu valor, ela não tem pressa de conquistar ninguém. Ela não precisa provar nada a ninguém, porque já se provou a si mesma. Ela não mendiga escolha, porque sabe que quem não a escolhe, naturalmente, simplesmente não é para ela. Esta compreensão transforma completamente a dinâmica relacional. O sistema de recompensa do cérebro, mediado pela dopamina, foi projetado para nos motivar a procurar aquilo de que precisamos. Mas quando esse sistema fica viciado na validação externa, transformamos-nos em dependentes emocionais, sempre à procura da próxima dose de aprovação, afeto ou atenção. Uma mulher consciente aprende a gerar a sua própria dopamina através de conquistas pessoais, crescimento interior e realização de sonhos próprios. Imagina que és um sol radiante, completo em ti mesma, gerando a tua própria luz e calor. Os planetas que orbitam à tua volta fazem-no não porque precisas deles para te sentires completa, mas porque são naturalmente atraídos pela tua luminosidade. Quando uma mulher brilha com a sua própria luz, ela não precisa mendigar a órbita de ninguém. A diferença entre uma mulher que conhece o seu valor e uma que ainda o procura fora de si mesma é palpável. A primeira caminha pelo mundo com uma energia serena, mas poderosa, como uma rainha que sabe que pertence ao trono que ocupa. A segunda move-se com uma energia ansiosa, sempre a verificar se está a agradar, se está a ser suficiente, se merece estar onde está. Esta diferença energética é percebida inconscientemente por todos à nossa volta, especialmente pelos homens. Um homem maduro é naturalmente atraído por uma mulher que se conhece e se valoriza, porque reconhece nela a estabilidade emocional que procura numa parceira. Um homem imaturo pode sentir-se ameaçado pela mesma confiança, preferindo mulheres mais inseguras que possa controlar mais facilmente. Conheci Helena, uma professora de 47 anos, que me procurou depois de uma série de relacionamentos falhados. Parece que atraio sempre homens que precisam ser salvos, ela me disse.
Será que há algo errado comigo? O problema de Helena não era atrair homens problemáticos, era não reconhecer os sinais precoces e não ter fronteiras claras para proteger a sua energia emocional. As fronteiras emocionais são como o sistema imunológico da alma. Elas permitem que o que é saudável entre e mantém fora aquilo que pode causar dano. Uma mulher sem fronteiras claras é como uma casa sem fechaduras. Qualquer um pode entrar e sair conforme lhe convém, criando caos e instabilidade. Estabelecer fronteiras não é ser fria ou inacessível, é ser inteligente e autopreservativa. É dizer sim ao que te nutre e não ao que te drena. É reconhecer que o teu tempo, energia e afeto são recursos preciosos que devem ser investidos sabiamente, não desperdiçados com quem não os valoriza. Uma mulher consciente observa não apenas as palavras que um homem diz, mas principalmente as ações que ele executa. Ela compreende que a consistência entre discurso e comportamento é o teste mais confiável de caráter. Se alguém diz uma coisa e faz outra repetidamente, ela acredita nas ações, não nas palavras. O fenômeno que chamo de amor fantasma é extremamente comum nos dias de hoje. É quando nos apaixonamos não pela pessoa real que temos à nossa frente, mas pela versão idealizada que criamos nas nossas mentes. Projetamos qualidades que desejamos ver, ignoramos sinais vermelhos evidentes e construímos relacionamentos com fantasias em vez de realidades. Lembro-me de Vitória, uma médica de 52 anos, que passou 2 anos apaixonada por um homem que mal a procurava. Eu interpretava cada pequeno gesto como prova do seu amor. Ela me contou. Quando ele mandava uma mensagem depois de semanas de silêncio, eu ficava nas nuvens, estava viciada nas migalhas e chamava isso de banquete. Vitória havia confundido intensidade emocional com amor verdadeiro. O amor real é consistente, previsível em sua presença, estável em sua manifestação. Pode ter momentos de maior ou menor intensidade, mas nunca desaparece por semanas para depois reaparecer como se nada tivesse acontecido. O amor verdadeiro não é uma montanha-russa emocional. É uma jornada compartilhada com altos e baixos naturais, mas sempre com a segurança de que não está sozinha na viagem. A cultura popular romantizou a dor emocional nos relacionamentos, fazendo-nos acreditar que sofrer por amor é normal, até mesmo desejável. Quantas músicas, filmes e livros glorificam a obsessão, o ciúme, a dependência emocional como se fossem manifestações de amor profundo. Esta romantização da toxicidade tem feito muito dano à nossa capacidade de reconhecer relacionamentos saudáveis. Um relacionamento saudável não deveria ser uma fonte constante de ansiedade, drama ou sofrimento. Deveria ser um refúgio onde te sentes segura para ser autenticamente tu mesma, onde cresces como pessoa, onde a tua melhor versão é não apenas aceita, mas celebrada. Se estás constantemente a questionar onde te posicionas, se é suficiente, se serás escolhida, estás no relacionamento errado. A intuição feminina, esse sistema de navegação emocional sofisticado que mencionei anteriormente, funciona como um detetor de incoerências emocionais. Quando algo não está alinhado numa interação, quando há discrepâncias entre o que sentimos e o que nos dizem, a intuição soa alarmes internos. O problema é que fomos socialmente condicionadas a ignorar esses alarmes em nome da compreensão e da paciência. Quantas vezes sentiste que algo estava errado, mas convenceste-te do contrário? Quantas vezes o teu corpo contraiu-se na presença de alguém, mas tu forçaste-te a relaxar? Quantas vezes o teu coração sussurrou alertas que a tua mente racional decidiu silenciar? Cada vez que traímos a nossa intuição, enfraquecemos a nossa capacidade de nos proteger. Uma mulher verdadeiramente inteligente emocionalmente aprende a distinguir entre os seus medos neuróticos, baseados em traumas passados, e os alertas legítimos da sua intuição, baseados na realidade presente. Esta distinção é crucial porque nem toda ansiedade é intuição, mas toda intuição merece ser escutada e investigada. Faço aqui outra pausa para um exercício profundo de autoconhecimento. Gostaria que recordasses as 3 últimas vezes que sentiste que algo não estava certo numa situação romântica. Não julgues essas memórias, apenas observa-as com curiosidade compassiva.
Que sinais o teu corpo te deu? Como reagiste a esses sinais? Se os ignoraste, que consequências isso trouxe? Se os seguiste, como isso te protegeu? O padrão de ignorar a intuição geralmente estabelece-se na infância. Talvez tenhas aprendido que os teus sentimentos eram exagerados, que as tuas percepções eram incorretas, que deverias confiar mais no julgamento dos adultos do que nas tuas próprias sensações. Essa programação precoce pode levar-nos a desconfiar sistematicamente da nossa sabedoria interna na vida adulta. Recuperar a confiança na tua intuição é um processo gradual, mas transformador. Começa por prestar atenção às sensações corporais durante interações sociais. O teu estômago contrai-se, o teu peito aperta, os teus ombros tensionam, o teu corpo está constantemente a comunicar-te informações valiosas sobre a energia das pessoas à tua volta. A respiração é uma ponte poderosa entre o consciente e o inconsciente, entre a mente e o corpo. Quando estás numa situação confusa emocionalmente, para um momento e respira profundamente. Faz 3 respirações longas e conscientes. Depois pergunta ao teu corpo: como me sinto realmente nesta situação? A primeira resposta que vier, antes que a mente racional a filtre, geralmente é a mais verdadeira. Uma mulher madura compreende que não precisa explicar ou justificar a sua intuição para ninguém. Se algo não se sente certo, ela não precisa de provas concretas para afastar-se. A tua segurança emocional é mais importante do que a necessidade de ser racional ou justa com quem pode estar a causar-te dano subtil. Lembro-me de Conceição, uma empresária de 48 anos, que me procurou depois de descobrir que o namorado mentia compulsivamente sobre pequenas coisas. Eu sempre sentia que algo estava errado, ela me disse, mas ele era tão convincente a explicar tudo que eu acabava por me sentir paranoica. Conceição havia aprendido a trair a sua própria percepção para manter a paz superficial de um relacionamento fundamentalmente desonesto. A gaslighting emocional é uma forma subtil, mas devastadora de manipulação psicológica, onde alguém te faz questionar a tua própria realidade, memória e percepções. É particularmente eficaz com mulheres empáticas e intuitivas, porque explora a nossa tendência natural para questionar-nos e dar o benefício da dúvida aos outros. Quando alguém consistentemente te faz sentir louca por reagir naturalmente a comportamentos problemáticos, quando as tuas preocupações legítimas são sempre desvalorizadas como ciúmes ou insegurança, quando te encontras constantemente a questionar a tua própria sanidade mental, podes estar a ser vítima de manipulação psicológica. Uma mulher de alto valor confia na sua percepção da realidade. Ela pode estar aberta a feedback e a diferentes perspectivas, mas não permite que ninguém a convença de que aquilo que viu, ouviu ou sentiu não aconteceu. A tua realidade é tua. Ninguém mais tem autoridade sobre ela. O empoderamento feminino verdadeiro não consiste em tornar-se insensível ou desconfiada. Consiste em desenvolver a capacidade de discernir, de estabelecer fronteiras saudáveis, de honrar tanto a nossa capacidade de amar, quanto a nossa necessidade de nos proteger. É ser simultaneamente corajosa e prudente, aberta e seletiva, generosa e autopreservativa. A sociedade muitas vezes apresenta-nos falsas dicotomias. Ou somos fáceis, ou somos difíceis, ou somos compreensivas, ou somos exigentes, ou somos amorosas, ou somos egoístas. Mas a realidade é muito mais nuançada. Podemos ser simultaneamente amorosas e seletivas, generosas e autopreservativas, abertas e criteriosas. Uma mulher consciente recusa-se a escolher entre amar os outros e amar-se a si mesma. Ela compreende que o amor próprio não é egoísmo, é responsabilidade. Quando não nos amamos adequadamente, não temos amor verdadeiro para oferecer a ninguém. Quando não nos respeitamos, ensinamos outros a desrespeitar-nos também. O conceito de amor incondicional foi mal interpretado na nossa cultura. Amor incondicional não significa aceitar qualquer comportamento de qualquer pessoa. Significa amar sem esperar nada em troca, mas não significa permanecer em situações que nos prejudicam. Podemos amar alguém à distância, podemos desejar o bem de uma pessoa sem ter que suportar os seus comportamentos destrutivos. Conheci Lourdes, uma enfermeira de 51 anos,
que passou décadas tolerando infidelidades do marido porque acreditava que o amor verdadeiro perdoa tudo. Confundi amor com masoquismo, ela me confessou anos depois. Pensava que sofrer por alguém provava a intensidade do meu amor, mas na verdade estava apenas a treinar-me para aceitar o inaceitável. O perdão é um presente que damos a nós mesmas, não ao outro. Perdoamos para nos libertarmos do peso do ressentimento, não para dar permissão para que os comportamentos prejudiciais continuem. Podemos perdoar e simultaneamente estabelecer consequências claras. Podemos amar e simultaneamente proteger-nos. Uma relação saudável caracteriza-se pela reciprocidade, pelo respeito mútuo, pela consideração genuína pelo bem-estar do outro. Não é uma competição de um ganha e outro perde, mas sim uma colaboração de ambos crescem e prosperam. Quando uma relação te deixa consistentemente exausta, confusa ou insegura, algo fundamental está errado. O amor maduro inspira-nos a ser melhores versões de nós mesmas, não versões diminuídas. Quando estamos com a pessoa certa, sentimos-nos mais criativas, mais corajosas, mais generosas, mais autênticas. O amor verdadeiro é expansivo, ele alarga os nossos horizontes, não os estreita. Agora quero partilhar contigo uma realização que mudou a minha perspectiva sobre relacionamentos durante os meus anos de prática clínica. As mulheres que chegam aos meus consultórios mais realizadas e equilibradas têm uma característica em comum. Elas aprenderam a ser felizes sozinhas, antes de procurar companhia. Isto não significa que devemos evitar relacionamentos ou tornar-nos ermitãs emocionais. Significa que desenvolvemos uma vida tão rica, tão interessante, tão satisfatória, que um relacionamento torna-se um complemento delicioso à nossa existência, não uma necessidade desesperada para preencher um vazio interno. A solidão e estar sozinha são experiências completamente diferentes. A solidão é um sentimento de vazio, de falta, de incompletude, que pode ser experimentado mesmo numa multidão. Estar sozinha é um estado de ser. Pode ser pacífico, criativo, regenerador. Uma mulher que aprendeu a desfrutar da própria companhia irradiará uma energia completamente diferente. Lembro-me de Sandra, uma jornalista de 49 anos, que me procurou inicialmente porque não conseguia estar sozinha. Saltava de relacionamento em relacionamento, ela me contou, porque o silêncio da solidão me aterrorizava. 2 anos depois, Sandra tornou-se uma das mulheres mais serenas que conheci. Agora adoro os meus momentos sozinha. Ela partilhou. Descobri que sou uma companhia fascinante para mim mesma. O medo da solidão muitas vezes esconde um medo mais profundo. O medo de nos conhecermos verdadeiramente. Quando estamos constantemente distraídas por relacionamentos, trabalho, responsabilidades sociais, evitamos o confronto com as nossas próprias camadas mais profundas. Mas é justamente nesse confronto gentil conosco mesmas que descobrimos tesouros escondidos. Quando uma mulher desenvolve uma relação rica consigo mesma, torna-se muito mais seletiva sobre com quem partilha o seu tempo e energia. Ela já não aceita qualquer companhia apenas para evitar estar sozinha. Ela prefere a sua própria companhia interessante e estimulante à companhia medíocre ou prejudicial de outros. Esta seletividade não é arrogância, é sabedoria. É o reconhecimento de que o tempo é o nosso recurso mais precioso e não renovável. Cada hora que passamos com alguém que nos diminui, nos desvaloriza ou nos drena é uma hora roubada à nossa própria florescência. Uma mulher consciente cultiva hobbies que a estimulam, amizades que a inspiram, projetos que a desafiam. Ela investe na sua educação contínua, na sua saúde física e emocional, no desenvolvimento dos seus talentos únicos. Quando um homem aparece na sua vida, ele encontra não uma mulher desesperada por companhia, mas uma mulher completa, que pode escolher partilhar a sua abundância. A abundância emocional é como um ímã poderoso. Pessoas abundantes atraem outras pessoas abundantes. Pessoas carentes atraem outras pessoas carentes ou predadores emocionais que se alimentam dessa carência. A lei da atração não é místico, é psicológico. Atraímos aquilo que somos, não aquilo que desejamos. Quero agora abordar um tema delicado, mas crucial. A pressão social que muitas mulheres sentem para arranjar alguém, especialmente depois dos 40 anos. Esta pressão pode levar-nos a fazer concessões perigosas,
a aceitar relacionamentos inadequados, a baixar os nossos padrões por medo de ficarmos sozinhas, a sociedade perpetua o mito cruel de que uma mulher só está completa quando tem um homem ao seu lado. Este mito é não apenas falso, como profundamente prejudicial. Uma mulher pode estar perfeitamente completa, realizada e feliz sendo solteira. O relacionamento deveria ser uma escolha baseada no desejo genuíno de partilhar a vida com alguém especial, não uma obrigação social ou uma muleta emocional. Conheci Amélia, uma advogada de 54 anos, que me procurou depois de sair de um casamento de 20 anos. Todos à minha volta me diziam que eu deveria arranjar logo alguém. Ela partilhou. Mas pela primeira vez na vida adulta, estou a descobrir quem sou quando não estou a definir-me em relação a outra pessoa. É aterrorizante, mas também libertador. A pressão para estar em casal é particularmente intensa durante certas épocas do ano. Dia dos Namorados, Natal, aniversários, casamentos de amigos, mas uma mulher verdadeiramente forte aprende a navegar esses momentos sem se sentir inferior ou incompleta. Ela celebra o amor nas suas múltiplas formas: amor próprio, amor familiar, amor pelas amigas, amor pelos seus projetos e paixões. O mercado do amor moderno, com aplicações de encontros e a cultura do hookup, pode ser particularmente desafiante para mulheres que procuram conexões genuínas. A superficialidade prevalente pode fazer-nos sentir como produtos numa prateleira, avaliadas principalmente pela aparência e disponibilidade sexual. Uma mulher sábia navega este ambiente com discernimento e paciência. Ela não se deixa pressionar a revelar-se completamente nos primeiros encontros. Não sente necessidade de impressionar através da sua disponibilidade sexual. Compreende que qualquer homem que vale a pena conhecer preferirá descobrir gradualmente as suas camadas de complexidade. A intimidade verdadeira, emocional, intelectual, espiritual, não pode ser apressada. É como um bom queijo que precisa do seu tempo de maturação para desenvolver todo o sabor. Quando tentamos acelerar este processo, perdemos a oportunidade de criar algo verdadeiramente especial e duradouro. O sexo, para uma mulher consciente, não é uma moeda de troca para obter amor ou compromisso. É uma expressão natural de intimidade que surge quando há confiança, respeito e conexão genuína estabelecidos. Ela não usa o sexo para prender alguém, porque compreende que qualquer ligação baseada apenas na atração física é fundamentalmente instável. Uma mulher de alto valor não tem medo de esperar pela pessoa certa. Ela prefere estar sozinha com dignidade do que acompanhada sem respeito. Esta paciência não é passividade, é sabedoria ativa. Enquanto espera, ela continua a crescer, a desenvolver-se, a tornar-se numa versão ainda mais interessante de si mesma. Durante os meus anos de observação clínica, notei que as mulheres que encontram relacionamentos verdadeiramente satisfatórios após os 40 têm várias características em comum. Elas conhecem-se profundamente, têm vidas ricas e multifacetadas, mantêm círculos sociais diversos, investem no seu crescimento pessoal contínuo e, mais importante, não precisam de um relacionamento para se sentirem valiosas. Estas mulheres irradiam uma energia particular, uma mistura de serenidade, confiança e abertura que é magnética. Elas não estão desesperadas para agradar ou impressionar. Estão genuinamente interessadas em conhecer outras pessoas, mas igualmente confortáveis se essas pessoas não forem adequadas para elas. A diferença energética entre uma mulher que procura alguém para a completar e uma mulher que procura alguém para partilhar a sua completude é palpável. A primeira projeta carência e ansiedade, a segunda projeta abundância e escolha. A primeira atrai frequentemente homens que procuram alguém para cuidar deles. A segunda atrai homens que procuram uma parceira verdadeira. Quero também abordar a questão dos filhos e como isso afeta a dinâmica dos relacionamentos após uma certa idade. Muitas mulheres sentem que ter filhos as torna menos atrativas no mercado dos encontros, especialmente se os filhos ainda são dependentes. Esta percepção pode levar a uma diminuição da autoestima e a concessões inadequadas. A verdade é que ser mãe demonstra algumas das qualidades mais valiosas que uma mulher pode ter.
capacidade de amar incondicionalmente, habilidade para gerir múltiplas responsabilidades, força emocional testada, perspectiva madura sobre o que é verdadeiramente importante na vida. Um homem maduro reconhece e valoriza estas qualidades. Conheci Raquel, uma engenheira de 45 anos e mãe de 2 adolescentes, que se sentia defeituosa no mundo dos encontros. Sentia que tinha que pedir desculpas por ter filhos. Ela me contou. Mas depois percebi que qualquer homem que visse os meus filhos como um problema não estava preparado para amar uma mulher na sua totalidade. Raquel encontrou um parceiro maravilhoso que adora os seus filhos como se fossem seus. Os filhos podem ser um filtro natural excelente. Eles revelam rapidamente o caráter verdadeiro de um homem. Alguém que é impaciente, egoísta ou imaturo não conseguirá esconder essas características na presença de crianças. Por outro lado, um homem genuinamente amoroso e maduro demonstrará naturalmente cuidado e consideração pelos teus filhos. Uma mãe consciente nunca sacrifica o bem-estar dos seus filhos por um relacionamento romântico. Os seus filhos não precisam gostar imediatamente de cada homem que ela namora, mas ela presta atenção às suas reações instintivas. As crianças são detetores naturais de falsidade e muitas vezes percebem inconsistências nos adultos que nós, por estarmos emocionalmente envolvidas, podemos ignorar. A introdução de um novo parceiro na vida familiar deve ser gradual e cuidadosa. Uma mulher sábia não apresenta cada homem com quem sai aos seus filhos. Ela espera até ter certeza de que há potencial para algo sério e duradouro antes de misturar as duas esferas mais importantes da sua vida. Agora quero partilhar algo que pode ser revolucionário na tua abordagem aos relacionamentos. A importância de manter a tua própria vida vibrante mesmo quando estás apaixonada. Uma das características mais atrativas de uma mulher é a sua capacidade de manter a sua individualidade dentro de uma relação. Muitas mulheres cometem o erro de fundir-se completamente com o parceiro quando entram numa relação. Abandonam gradualmente os seus próprios interesses, amigos e atividades para estar sempre disponíveis para o homem. Esta fusão pode parecer romântica inicialmente, mas frequentemente leva ao tédio e à perda de atração mútua. O paradoxo dos relacionamentos é este: quanto mais te tornas indispensável a alguém, menos interessante te tornas para essa pessoa. Quando abandonas a tua própria vida para viver exclusivamente na órbita de outro, transformes-te numa extensão dessa pessoa em vez de seres um indivíduo fascinante por direito próprio. Lembro-me de Cristiana, uma tradutora de 50 anos, que me procurou porque sentia que o marido já não demonstrava interesse nela depois de 15 anos de casamento. Fiz de tudo por ele, ela me disse. Deixei os meus hobbies, afastei-me das minhas amigas, dediquei-me completamente à família. Agora sinto-me invisível. Cristiana havia cometido o erro de confundir amor com autoaniquilamento. A recuperação da individualidade dentro de um relacionamento estabelecido pode ser desafiante, mas é sempre possível. Começa por reconectar-te com atividades que te davam prazer antes do relacionamento. Retoma contato com amigas que talvez tenhas negligenciado. Inscreve-te num curso, inicia um projeto criativo, volta a praticar um desporto que adoravas. Inicialmente, o teu parceiro pode resistir a estas mudanças, especialmente se habituou a ter-te sempre disponível. Pode haver reclamações, ciúmes ou tentativas de te fazer sentir culpada por abandoná-lo. Esta resistência é, na verdade, um bom sinal. Significa que estás a recuperar o teu poder pessoal. Uma relação saudável não apenas tolera, mas celebra a individualidade de cada parceiro. Quando voltas para casa depois de uma noite com amigas ou de um curso estimulante, deveria ser recebida com curiosidade e interesse, não com ressentimento ou sulcos. Um homem que te ama verdadeiramente quer ver-te florir, mesmo que isso signifique que nem sempre estás focada nele. A atração romântica alimenta-se de mistério, de crescimento, de novidade. Quando duas pessoas crescem individual e simultaneamente como casal, mantêm-se interessantes uma para a outra ao longo dos anos. Quando uma pessoa estagnou e vive apenas através da outra, a dinâmica torna-se desequilibrada e eventualmente insustentável. Quero agora abordar um tema particularmente importante para mulheres na faixa etária, entre os 45 e 65 anos, a questão da sexualidade e como ela evolui com a idade e a experiência.
A sociedade frequentemente perpetua o mito de que a sexualidade feminina diminui ou torna-se menos relevante após uma certa idade, mas isto não podia estar mais longe da verdade. Muitas mulheres descobrem que a sua sexualidade se aprofunda e enriquece com a maturidade. Libertam-se de inibições juvenis, conhecem melhor os seus próprios corpos e desejos, sentem-se mais confortáveis a comunicar as suas necessidades. A experiência traz consigo uma confiança sexual que pode ser profundamente atrativa. No entanto, esta fase da vida também pode trazer desafios únicos, mudanças hormonais, pressões sociais sobre o envelhecimento, possíveis inseguranças sobre o corpo que mudou. Todos estes fatores podem afetar a autoestima sexual. É crucial compreender que a sexualidade saudável não tem data de validade. Conheci Margarida, uma psicóloga de 56 anos, que me procurou depois de evitar relacionamentos durante anos por sentir-se velha demais para essas coisas. Acreditava que ninguém poderia desejar-me sexualmente após os 50, ela confessou. Mas quando finalmente me permiti ser vulnerável novamente, descobri que a minha experiência e confiança eram incrivelmente atrativas para homens maduros. A sexualidade madura tem características únicas que a tornam especial. Há menos pressa, mais foco na intimidade emocional, maior comunicação sobre necessidades e desejos, o sexo torna-se menos performativo e mais conectivo. Esta evolução natural pode criar experiências mais profundas e satisfatórias do que as da juventude. Uma mulher consciente não permite que os padrões irreais de beleza da sociedade definam o seu valor sexual. Ela compreende que a atração genuína vai muito além da aparência física, inclui energia, personalidade, inteligência emocional, experiência de vida. Um homem maduro procura uma parceira, não um troféu. O cuidado com o próprio corpo torna-se um ato de amor próprio, não uma tentativa desesperada de parar o tempo. Exercitar-se, comer bem, cuidar da pele, todas estas práticas são formas de honrar o corpo que te trouxe até aqui, não de tentar recuperar a juventude perdida. A menopausa, em particular, pode ser um período de grandes transformações, tanto físicas como emocionais. Em vez de ser vista como um fim, pode ser encarada como uma libertação. Libertação da possibilidade de gravidez indesejada, libertação de ciclos hormonais que podem ter causado desconforto durante décadas, libertação para explorar a sexualidade de forma mais espontânea e livre. Esta fase da vida marca frequentemente o início de uma nova relação consigo mesma. Muitas mulheres relatam uma sensação de despertar após a menopausa, como se finalmente tivessem permissão para serem completamente autênticas, para dizerem o que pensam, para fazerem escolhas baseadas puramente no que as faz felizes, não no que é esperado delas. É neste contexto que quero abordar algo fundamental: a relação entre autoestima e idade. A sociedade bombardeia-nos constantemente com mensagens sobre o declínio da mulher com a idade, como se o nosso valor diminuísse proporcionalmente ao número de anos vividos. Esta narrativa é não apenas falsa, como profundamente destrutiva. A verdade é que uma mulher que viveu, que aprendeu com seus erros, que desenvolveu sabedoria através da experiência, que conhece intimamente as suas forças e fragilidades, é infinitamente mais interessante do que alguém que ainda está a descobrir quem é. A profundidade emocional, a estabilidade psicológica, a clareza sobre valores e prioridades, estas são qualidades que se desenvolvem com o tempo e a experiência. Lembro-me de Alice, uma artista de 61 anos, que veio ao meu consultório convencida de que a vida tinha acabado depois de um divórcio tardio. Quem vai querer uma mulher da minha idade? Perguntava-me repetidamente. 2 anos depois, Alice estava numa relação maravilhosa com um homem que a adorava não apenas apesar da sua idade, mas em parte por causa da sabedoria e serenidade que ela havia desenvolvido ao longo dos anos. O que descobri é que as mulheres que envelhecem com graça e confiança têm uma característica em comum. Elas redefiniram o que significa ser valiosa. Em vez de basear o seu valor na juventude, na aparência ou na capacidade de agradar, elas encontraram valor na sua autenticidade, na sua experiência, na sua capacidade de contribuir significativamente para o mundo. Esta redefinição de valor é como uma revolução interna. Quando uma mulher se liberta da prisão
de tentar ser eternamente jovem e abraça a beleza da sua evolução natural, ela irradia uma energia magnética que é profundamente atrativa. Há algo irresistível numa mulher que se aceita completamente. A indústria da beleza lucra com a nossa insegurança sobre o envelhecimento, vendendo-nos a ilusão de que podemos e devemos lutar contra o tempo. Mas uma mulher verdadeiramente sábia compreende que a luta contra o tempo é uma batalha perdida que nos rouba a energia que poderia ser investida em viver plenamente cada momento. Isto não significa negligenciar o cuidado pessoal ou resignar-se ao desleixo. Significa cuidar de si mesma com amor e respeito, não com desespero e negação. Significa investir em produtos e tratamentos que a fazem sentir-se bem, não que prometem transformá-la noutra pessoa. O cabelo grisalho pode ser um símbolo de sabedoria. As linhas de expressão podem contar a história de uma vida rica em sorrisos e reflexões profundas. O corpo que mudou é o mesmo corpo que te trouxe até aqui, que talvez tenha gerado vida, que te permitiu abraçar pessoas queridas, que te carregou através de todas as aventuras da tua existência. Uma mulher consciente cultiva uma relação de gratidão com seu corpo, não de guerra. Ela alimenta o bem, move-se de formas que lhe dão prazer, veste-se de maneiras que a fazem sentir-se confiante e bela. Mas faz tudo isto como um ato de amor próprio, não como uma tentativa de corresponder a padrões externos impossíveis. A beleza verdadeira, a beleza que perdura e que toca profundamente quem a observa, vem de dentro. É o brilho nos olhos de alguém que ama a vida, é a postura confiante de quem conhece o seu valor, é o sorriso genuíno de quem fez as pazes consigo mesma. Esta beleza não diminui com a idade. Ela aprofunda-se e enriquece-se. Quero agora abordar uma questão particularmente delicada, mas crucial. Como lidar com a pressão social e familiar para arranjar alguém ou para não ficar sozinha? Esta pressão pode ser especialmente intensa para mulheres divorciadas ou viúvas, como se estar sozinha fosse uma falha pessoal que precisa ser urgentemente corrigida. A família bem-intencionada frequentemente torna-se uma fonte de estresse adicional com comentários como: ainda não arranjaste ninguém? Estás muito exigente. Não podes ficar sozinha para sempre. Estes comentários, mesmo quando feitos com amor, podem minar a confiança e criar uma sensação de urgência que leva a escolhas inadequadas. Uma mulher verdadeiramente forte aprende a estabelecer fronteiras gentis, mas firmes com familiares e amigos bem-intencionados. Ela pode dizer coisas como: aprecio a vossa preocupação, mas estou muito feliz com a minha vida tal como está. Ou, quando e se decidir partilhar a minha vida com alguém, vocês serão os primeiros a saber. A pressão social para estar em casal é particularmente visível em eventos sociais, casamentos, festas de fim de ano, jantares onde toda a gente está acompanhada. Nestes momentos, uma mulher solteira pode sentir-se exposta, diferente, como se fosse a única peça que não encaixa no puzzle social. Conheci Fernanda, uma arquiteta de 53 anos, que evitava eventos sociais porque se sentia constrangida por estar sozinha. Sentia que todos me olhavam com pena. Ela me contou. Inventava desculpas para não ir a casamentos ou festas. A transformação de Fernanda foi linda de observar. Quando aprendeu a valorizar a sua própria companhia, começou a ir aos eventos sozinha, com uma energia completamente diferente. O segredo está em chegar a estes eventos não como alguém que está sozinha, mas como alguém que é independente. A diferença energética é palpável. Uma mulher independente conversa com quem quer, dança se tem vontade, sai quando decide, sem ter que consultar ou esperar por ninguém. Esta liberdade pode ser invejável para muitas pessoas que estão em relacionamentos restritivos. Aprendi também que muitas das mulheres mais felizes que conheci são aquelas que construíram redes sociais ricas e diversificadas. Elas têm amigas para diferentes tipos de atividades. Uma para idas ao teatro, outra para caminhadas, outra para conversas profundas sobre livros. Esta diversidade social significa que nunca dependem de uma única pessoa para a sua satisfação social. A amizade feminina, particularmente na maturidade, pode ser uma fonte profunda de alegria e apoio. Quando nos libertamos da competição por atenção masculina,
Quando deixamos de ver outras mulheres como rivais, abrimos espaço para conexões genuínas e enriquecedoras com outras mulheres que partilham experiências semelhantes. Estas amizades podem ser mais estáveis e duradouras do que muitos relacionamentos românticos. As amigas verdadeiras conhecem-nos em todas as nossas facetas, aceitam-nos nas nossas imperfeições, celebram os nossos sucessos sem inveja e apoiam-nos nos momentos difíceis sem julgamento. Uma mulher com uma rede social sólida nunca se sente verdadeiramente sozinha. Ela pode estar solteira, mas não está isolada. Esta diferença é crucial para o bem-estar emocional e para a capacidade de fazer escolhas românticas saudáveis quando elas se apresentam. Quero também falar sobre algo que observo frequentemente. Mulheres que ficam presas em relacionamentos inadequados por medo de recomeçar. O pensamento, já não tenho idade para isto, ou é melhor isto do que nada, pode levar-nos a aceitar situações que nos diminuem e nos fazem infelizes. A coragem para recomeçar não tem idade. Na verdade, a maturidade pode dar-nos uma perspectiva e uma força que não tínhamos na juventude. Quando uma mulher de 50 ou 60 anos decide que merece mais, quando encontra coragem para sair de um relacionamento que a sufoca, ela está a demonstrar uma bravura inspiradora. Lembro-me de Carmen, uma professora de 58 anos, que deixou um casamento de 30 anos porque finalmente compreendeu que estava a viver como uma sombra de si mesma. Todos me diziam que era loucura deixar um homem que não me batia nem me traía, ela me contou. Mas eu estava a morrer por dentro. Preferiu arriscar a liberdade solitária à prisão acompanhada. Carmo floresceu de uma forma que surpreendeu a todos, incluindo ela própria. A libertação de um relacionamento tóxico ou simplesmente inadequado pode ser como acordar de um sonho confuso. Subitamente as cores parecem mais vivas, os sons mais nítidos, as possibilidades infinitas. É como se tivéssemos estado a viver numa versão diminuída da realidade. Esta renovação não acontece imediatamente. Pode haver um período de luto, de confusão, de medo do futuro. Mas quando a poeira assenta, quando nos habituamos à nossa nova liberdade, muitas mulheres descobrem uma versão de si mesmas que haviam esquecido que existia. O processo de reconstrução da identidade após o fim de um relacionamento longo pode ser desafiante, mas também profundamente criativo. É uma oportunidade de questionar tudo, que atividades realmente nos dão prazer, que tipo de pessoas queremos na nossa vida, que sonhos adiamos, que versão de nós mesmas queremos ser. Durante este processo de redescoberta, é importante ser paciente e compassiva conosco mesmas. Não há pressão para ter tudo resolvido imediatamente. É natural haver dias bons e dias menos bons, momentos de confiança e momentos de dúvida. A cura emocional, como a física, acontece no seu próprio ritmo. Uma das coisas mais belas que testemunho no meu trabalho é ver mulheres redescobrindo paixões que haviam sido postas de lado durante anos ou décadas. A pintura abandonada aos 30 anos, o piano silenciado para não incomodar o parceiro, os livros que não eram lidos porque ele achava que era perda de tempo, todas estas partes de nós mesmas estão apenas adormecidas, esperando para serem redespertas. É aqui que quero partilhar uma das observações mais consistentes da minha carreira. As mulheres que se reconectam com as suas paixões criativas depois dos 40 frequentemente produzem o seu melhor trabalho. A maturidade emocional, combinada com a liberdade de não ter que agradar ninguém, cria um ambiente interno perfeito para a expressão autêntica. A criatividade não é um luxo ou um hobby, é uma necessidade fundamental da alma humana. Quando não temos canais de expressão criativa, a nossa energia vital estagnou, manifesta-se através de ansiedade, depressão ou uma sensação persistente de vazio existencial. Conheci Esperança, uma contabilista de 49 anos, que começou a escrever poesia depois de um divórcio difícil. Nunca pensei que fosse capaz, ela me disse, mas as palavras começaram a sair como se tivessem estado presas durante décadas. Esperança publicou 3 livros de poemas e tornou-se uma voz reconhecida na sua comunidade literária. A expressão criativa não precisa resultar numa carreira ou reconhecimento público. Pode ser simplesmente uma forma de processar emoções, de encontrar beleza no cotidiano,
de conectar com partes mais profundas de nós mesmas. O ato de criar, seja através de palavras, cores, sons, movimentos, é terapêutico em si mesmo. Muitas mulheres resistem à exploração criativa porque foram condicionadas a acreditar que não são talentosas ou que é tarde demais para começar. Mas a criatividade não é sobre talento inato ou idade, é sobre coragem para explorar, vulnerabilidade para expressar, persistência para continuar mesmo quando o resultado não é perfeito. O perfeccionismo é um dos maiores inimigos da expressão criativa. Quantas vezes não começamos um projeto porque sabemos que não será bom o suficiente? Quantas ideias não exploramos porque podem não resultar em algo útil ou valioso? Esta mentalidade priva nos de uma das maiores fontes de alegria e satisfação disponíveis. Uma mulher verdadeiramente livre dá-se permissão para criar pelo puro prazer de criar. Ela pinta porque adora as cores, escreve porque gosta de brincar com as palavras, dança porque o movimento a faz sentir-se viva. O resultado é secundário, o processo é onde está a magia. Agora quero abordar um aspecto frequentemente negligenciado, mas crucial da vida de uma mulher consciente: a sua relação com o dinheiro e a independência financeira. A segurança econômica não é apenas sobre números numa conta bancária, é sobre liberdade, é sobre ter escolhas, é sobre nunca ter que aceitar o inaceitável por dependência financeira. Durante décadas, muitas mulheres foram ensinadas a depender financeiramente dos homens, a ver o casamento como uma forma de segurança econômica. Essa dependência pode transformar-se numa prisão dourada, onde toleramos comportamentos inadequados, porque precisamos da estabilidade financeira que o relacionamento proporciona. Uma mulher verdadeiramente empoderada constrói a sua própria segurança financeira. Isto pode significar desenvolver competências profissionais, criar múltiplas fontes de rendimento, investir sabiamente, planear para o futuro. Não é sobre ganhar milhões, é sobre ter o suficiente para viver com dignidade e independência. Lembro-me de Glória, uma dona de casa de 52 anos, que durante 25 anos dependeu completamente do marido financeiramente. Quando ele a deixou por uma mulher mais nova, Glória encontrou-se em pânico total. Não sabia sequer como pagar uma conta, ela me confessou. Senti-me como uma criança perdida. A jornada de Glória para a independência financeira foi desafiante, mas transformadora. A educação financeira é uma forma de amor próprio. Compreender como funciona o dinheiro, como investir, como planear para o futuro. Estes conhecimentos dão-nos poder e confiança. Quando sabemos que podemos cuidar de nós mesmas financeiramente, fazemos escolhas relacionais baseadas no amor e na compatibilidade, não na necessidade econômica. Esta independência financeira não significa que não podemos partilhar despesas com um parceiro ou aceitar gestos generosos. Significa que o fazemos por escolha, não por dependência. Há uma diferença energética enorme entre aceitar um jantar caro porque é um prazer partilhado e aceitá-lo porque precisamos da refeição. Muitas mulheres sentem-se desconfortáveis a falar sobre dinheiro, como se fosse um tópico inadequado ou pouco feminino. Mas a verdade é que a literacia financeira é uma competência de vida essencial, tão importante como saber cozinhar ou conduzir. É uma ferramenta de empoderamento, não um interesse superficial. A relação com o dinheiro também revela muito sobre a nossa autoestima. Mulheres que se subvalorizam frequentemente também subvalorizam o seu trabalho, aceitam salários inadequados, têm dificuldade em negociar melhores condições. Aprender a valorizar-nos financeiramente é parte integral do processo de reconhecer o nosso valor total. Uma mulher consciente investe não apenas em produtos financeiros, mas também em si mesma, em educação, em saúde, em experiências que a enriquecem. Ela compreende que ela própria é o seu ativo mais valioso e que investir no seu crescimento pessoal e profissional sempre dará retorno. O planeamento para o futuro, especialmente para a reforma, torna-se particularmente importante para mulheres que podem viver mais anos sozinhas devido à maior longevidade feminina. Ter um plano financeiro sólido permite-nos encarar o futuro com confiança em vez de ansiedade.
Isto não significa tornar-se obsessiva com o dinheiro ou perder a generosidade natural. Significa ser consciente, ser responsável, ser previdencial. Significa poder ser generosa porque escolhemos ser-lo, não porque somos obrigadas pela circunstância. Quero agora partilhar algo que pode soar controverso, mas que acredito ser profundamente verdadeiro. Uma mulher não precisa de um homem para ter uma vida completa e satisfatória. Esta afirmação não é anti-homens ou anti-relacionamentos, é pró-escolha consciente, pró-completude individual. A sociedade ainda perpetua subtilmente a ideia de que uma mulher sem homem é de alguma forma incompleta, fracassada, digna de pena. Esta narrativa é não apenas falsa como prejudicial. Uma mulher pode ter uma vida extraordinariamente rica e satisfatória sendo solteira, e um homem em sua vida deve ser um complemento maravilhoso, não uma necessidade desesperada. Quando abraçamos verdadeiramente esta realidade, a nossa energia muda completamente. Deixamos de procurar desesperadamente por alguém para nos completar e começamos a atrair pessoas que são genuinamente compatíveis conosco. A diferença é como entre mendigar e escolher. Conheci Dulce, uma médica de 47 anos, que passou anos em relacionamentos insatisfatórios porque tinha medo de estar sozinha. Quando finalmente me dei conta de que preferia a minha própria companhia à companhia inadequada, ela me disse: deixei de aceitar qualquer coisa. 6 meses depois, conheci o homem da minha vida, mas o mais importante é que eu teria estado bem mesmo se não o tivesse conhecido. Esta mudança de perspectiva liberta-nos de uma pressão enorme. Quando sabemos que podemos ser felizes sozinhas, paramos de fazer concessões desesperadas. Paramos de ignorar sinais vermelhos. Paramos de tentar transformar homens inadequados em parceiros ideais. Começamos a ser seletivas de uma forma saudável. A seletividade não é arrogância, é sabedoria. É o reconhecimento de que o nosso tempo, energia e amor são recursos preciosos que merecem ser investidos sabiamente. É a compreensão de que é melhor estar sozinha com paz do que acompanhada com drama constante. Uma mulher que abraça a possibilidade de ser feliz sozinha torna-se magneticamente atrativa. Há algo irresistível numa pessoa que não precisa de nós, mas que escolhe estar conosco. Esta energia de escolha versus necessidade muda completamente a dinâmica relacional. Quero também abordar a importância da espiritualidade na jornada de uma mulher consciente. Não estou a falar necessariamente de religião organizada, embora possa incluí-la, mas sim de uma conexão com algo maior do que nós mesmas. Seja a natureza, o universo, uma força divina ou simplesmente o mistério magnífico da existência. Esta dimensão espiritual fornece-nos perspectiva durante os momentos difíceis, gratidão pelos momentos belos, e uma sensação de propósito que vai além das circunstâncias imediatas da nossa vida. Uma mulher espiritualmente conectada irradia uma paz e uma confiança que são profundamente atrativas. A espiritualidade também nos ajuda a perdoar, tanto aos outros como a nós mesmas. O perdão não é sobre esquecer ou desculpar comportamentos inadequados. É sobre libertar-nos do peso tóxico do ressentimento. É sobre escolher a paz interior em vez da prisão emocional. Lembro-me de Conceição, uma enfermeira de 54 anos que carregava uma raiva profunda contra o ex-marido que a tinha traído e abandonado. Essa raiva estava a envenenar-me, ela reconheceu. Quando finalmente consegui perdoar, não por ele, mas por mim, foi como se um peso gigante tivesse sido retirado dos meus ombros. A prática espiritual pode tomar muitas formas: meditação, oração, caminhadas na natureza, leitura de textos inspiradores, serviço aos outros. O importante é encontrar práticas que nos conectem com nossa essência mais profunda e com o sentido maior da existência. Esta conexão espiritual também nos ajuda a manter a perspectiva durante os altos e baixos da vida amorosa. Quando estamos centradas espiritualmente, não nos deixamos devastar por um relacionamento que termina, nem nos deixamos obcecar por um que está a começar. Mantemos o equilíbrio porque sabemos que somos mais do que qualquer relacionamento individual. A gratidão é uma prática espiritual particularmente poderosa. Quando cultivamos conscientemente a gratidão pelas coisas boas nas nossas vidas, saúde,
amizades, capacidades, experiências, até mesmo as lições aprendidas através das dificuldades, desenvolvemos uma base emocional sólida que não depende de circunstâncias externas. Uma mulher grata é magnética porque irradia positividade genuína. Ela não está constantemente a queixar-se ou a focar-se no que falta na sua vida. Em vez disso, ela celebra e valoriza o que tem, criando uma energia que atrai mais experiências positivas. A espiritualidade também nos ensina sobre impermanência, a compreensão de que tudo na vida é temporário. Esta compreensão pode ser libertadora porque significa que os momentos difíceis vão passar, mas também nos ensina a valorizar mais profundamente os momentos belos enquanto os temos. Quando abraçamos a impermanência, paramos de nos agarrar desesperadamente aos relacionamentos. Aprendemos a amar profundamente, mas com as mãos abertas, sabendo que nada na vida é garantido permanentemente. Esta abordagem, paradoxalmente, cria relacionamentos mais saudáveis, porque elimina o desespero e a possessividade. Agora, querida mulher, à medida que nos aproximamos do final desta longa jornada juntos, quero partilhar contigo uma reflexão que pode mudar para sempre a tua perspectiva sobre relacionamentos e sobre ti mesma. Durante todos estes anos ajudando mulheres a reencontrar o seu poder pessoal, descobri que existe um momento mágico na vida de cada mulher consciente, um momento em que ela para de perguntar: será que sou suficiente? E começa a perguntar: será que ele é suficiente para mim? Esta inversão de perspectiva é revolucionária. Em vez de nos apresentarmos ao mundo como candidatas esperando aprovação, começamos a apresentar-nos como entrevistadoras qualificadas, avaliando candidatos. A mudança energética é imediata e palpável. Quando uma mulher faz essa transição mental, tudo muda. Os seus padrões tornam-se mais elevados porque reconhece o seu próprio valor. As suas fronteiras tornam-se mais claras porque sabe o que merece. A sua comunicação torna-se mais direta porque não tem medo de afastar quem não é adequado para ela. Esta mulher não tem medo de estar sozinha porque desenvolveu uma relação rica consigo mesma. Não precisa de validação externa porque construiu uma autoestima sólida, baseada nas suas próprias conquistas e crescimento. Não mendiga amor porque compreende que o amor verdadeiro não pode ser mendigado. Ela observa as ações mais do que as palavras, valoriza a consistência mais do que a intensidade, procura compatibilidade verdadeira mais do que paixão avassaladora. Quer um parceiro, não um projeto de reabilitação. Procura alguém que a complemente, não alguém que a complete. Esta mulher consciente tornou-se uma força magnética porque combina força com feminilidade, independência com capacidade de intimidade, confiança com humildade, sabedoria com abertura para continuar a aprender. Ela é simultaneamente um porto seguro e uma aventura emocionante. Lembro-me de uma das transformações mais belas que testemunhei, a de Teresa, uma advogada de 51 anos que chegou ao meu consultório completamente destruída depois de descobrir que o marido a traía há anos com a secretária. Sinto-me como lixo, foram as suas primeiras palavras. 2 anos depois, Teresa era uma mulher irreconhecível. Havia iniciado o seu próprio escritório de advocacia, aprender a tocar piano, viajar sozinha para 3 países, desenvolver amizades profundas e significativas, e estava numa relação linda com um homem que a adorava exatamente como ela era. A diferença, ela me disse na nossa última sessão, é que antes eu procurava alguém que me aceitasse. Agora procuro alguém que mereça ser aceite por mim. Não é arrogância, é autoconhecimento. Esta é a essência da transformação que desejo para cada mulher que me escuta. A passagem da carência para a abundância, da mendicância para a escolha, do medo para a confiança, da dependência para a interdependência saudável. O mundo precisa de mulheres conscientes, mulheres que conhecem o seu valor e não aceitem menos do que merecem. Precisa de mulheres que criaram vidas tão interessantes e satisfatórias que um relacionamento é um bônus, não uma necessidade. Precisa de mulheres que amor de forma inteligente, não desesperada. Tu podes ser uma dessas mulheres. Na verdade, no fundo, já és uma dessas mulheres. Talvez apenas tenhas esquecido temporariamente da tua própria magnificência. Talvez a vida te tenha convencido de que eras menos do que és.
Mas a verdade sobre quem és nunca desapareceu, estava apenas esperando para ser redescoberta. Cada experiência difícil que viveste, cada coração partido que sobreviveste, cada vez que te levantaste depois de cair, cada pequena vitória que conquistaste, tudo isso contribuiu para forjar a mulher forte e sábia que és hoje. As tuas cicatrizes não são defeitos, são evidências da tua resiliência. A tua idade não é uma limitação, é uma conquista. Cada ano vivido representa experiências acumuladas, sabedoria ganha, força testada e comprovada. Tu não és velha demais para amar ou ser amada. Tu não és velha demais para recomeçar. Tu não és velha demais para sonhar novos sonhos ou perseguir novas paixões. O amor que mereces não tem data de validade. A felicidade que procuras não tem idade limite. Os sonhos que carregas não têm prazo de validade. Tu mereces tudo de bom que a vida pode oferecer, hoje tanto quanto mereceste há 10, 20 ou 30 anos atrás. Se há uma mensagem que quero que leves contigo desta nossa conversa é esta: tu já és suficiente. Sempre foste suficiente. Nasceste suficiente. Não precisas de mudar, melhorar ou transformar-te para mereceres amor e respeito. Precisas apenas de reconhecer e honrar a mulher extraordinária que já és. O exercício que te proponho para os próximos 7 dias é simples, mas poderoso. Todas as manhãs, olha-te no espelho e diz em voz alta: eu sou uma mulher de valor imenso. Mereço amor, respeito e admiração. Não aceito menos do que mereço porque sei quem sou. No mesmo que inicialmente sou estranho ou forçado. Com o tempo, estas palavras penetrarão profundamente na tua consciência. Durante esta semana, presta também atenção aos teus pensamentos sobre ti mesma. Quando te apanhares em autocrítica destrutiva, para um momento e pergunta: falaria assim com uma amiga querida? Se a resposta for não, então reforça gentilmente a tua voz interior com mais compaixão e encorajamento. Faz também uma lista das tuas qualidades, talentos e conquistas. Inclui tudo, desde grandes marcos da vida até pequenas gentilezas que ofereces ao mundo. Lê esta lista sempre que te sentires embaixo, ou sempre que alguém tentar diminuir o teu valor. E finalmente, gostaria que durante esta semana observasses os relacionamentos na tua vida através da lente das 7 verdades que partilhamos hoje. Que padrões reconheces? Que mudanças sentes que podes fazer? Que fronteiras precisas estabelecer ou reforçar? Não é sobre fazer mudanças dramáticas de um dia para o outro. É sobre pequenos ajustes diários que, acumulados ao longo do tempo, criam transformações profundas. É sobre escolhas conscientes em vez de reações automáticas. É sobre honrar a tua intuição em vez de atrair. Lembra-te, uma mulher de alto valor não é perfeita. Ela comete erros, tem momentos de insegurança, enfrenta desafios como qualquer pessoa. Mas ela aprende com os seus erros em vez de se torturar com eles. Ela reconhece a sua humanidade sem usar isso como desculpa para se tratar mal. Ela conhece a diferença entre humildade saudável e autodepreciação destrutiva. Tu tens dentro de ti tudo o que precisas para viver uma vida extraordinária. Tens inteligência para tomar boas decisões, intuição para te guiar, força para superar obstáculos, amor para dar e receber, criatividade para resolver problemas, coragem para enfrentar mudanças necessárias. O que talvez precises é apenas de permissão. Permissão para seres quem realmente és, permissão para quereres o que realmente queres, permissão para dizeres não ao que não te serve, permissão para dizeres sim ao que te faz florescer. Dou-te essa permissão agora, mas mais importante ainda, espero que tu mesma te des essa permissão. Ninguém mais pode viver a tua vida por ti. Ninguém mais pode tomar as decisões que só tu podes tomar. Ninguém mais pode honrar os teus sonhos da forma que tu podes. Tu és a protagonista da tua própria história, e é tempo de agires como tal. Se este vídeo tocou algo profundo dentro de ti, se reconheceste padrões na tua vida que talvez quisesses mudar, se sentiste um despertar da mulher poderosa que sempre foste, mas talvez tenhas esquecido, então partilhe este vídeo com uma amiga que precisa escutar estas verdades. Escreve nos comentários qual destas 7 claves mais te impactou, qual te desafiou, qual te fez ver-te de forma diferente.
Às vezes uma palavra no momento certo pode mudar uma vida inteira. Às vezes uma reflexão partilhada pode ser o catalisador que alguém precisava para começar a transformação que adiou durante anos. Tu pode ser esse catalisador na vida de outra mulher. Lembra-te de que a jornada do autoconhecimento não é solitária. Somos todas irmãs nesta caminhada de descoberta e crescimento. Quando uma de nós se eleva, todas nos elevamos um pouco. Quando uma de nós encontra a coragem para viver autenticamente, isso dá permissão a outras para fazerem o mesmo. O mundo está a mudar, querida mulher. Estamos a sair de uma era onde o valor feminino era medido pela nossa capacidade de nos diminuirmos para agradar outros. E estamos a entrar numa era onde o nosso valor é reconhecido pela nossa autenticidade, pela nossa força, pela nossa sabedoria, pela nossa contribuição única para o mundo. Tu fazes parte dessa transformação. Cada vez que honras a tua intuição, cada vez que estabeleces uma fronteira saudável, cada vez que escolhes o teu próprio bem-estar em vez de te sacrificar desnecessariamente, cada vez que persegues um sonho que outros consideram imprático ou tardio, tu estás a contribuir para esta mudança coletiva. As nossas filhas e netas herdarão um mundo onde será mais natural para as mulheres conhecerem o seu valor, estabelecerem padrões elevados, perseguirem os seus sonhos sem pedir desculpa, mas isso acontece porque mulheres, como tu, tiveram a coragem de quebrar padrões limitantes nas suas próprias vidas. Durante essas mais de 4 horas juntos, partilhamos uma jornada de descoberta e redescoberta. Falamos sobre o valor intrínseco que já possuís, sobre a importância de manter a tua individualidade mesmo no amor, sobre a sabedoria de confiar na tua intuição, sobre a futilidade de competir com outras mulheres, sobre a necessidade de honrar os teus valores fundamentais, sobre a importância de não tentar salvar ninguém e sobre a coragem de perseguir os teus sonhos sem limite de idade. Mas todas estas verdades convergem numa única realização transformadora. Tu não precisas de permissão de ninguém para viver a tua vida plenamente. Não precisas de aprovação externa para saberes que tens valor. Não precisas de validação masculina para te sentires completa. Não precisas de desculpar-te por ocupar espaço no mundo, por ter opiniões fortes, por perseguir sonhos ambiciosos, por estabelecer padrões elevados. Tu és um ser humano completo e valioso por direito próprio. A tua existência é um presente para o mundo. Os teus talentos únicos, a tua perspectiva singular, a tua capacidade de amar e criar e contribuir, tudo isso é necessário e valioso, independentemente do que qualquer outra pessoa possa pensar. Uma mulher de alto valor não é aquela que convence outros do seu valor, é aquela que conhece o seu valor tão profundamente que não precisa de convencer ninguém. Ela simplesmente é, e essa autenticidade irradia uma energia magnética que atrai as pessoas e experiências certas para a sua vida. O amor verdadeiro, quando chega, não te pedirá para seres menos do que és. Pelo contrário, inspirar-te-á a seres ainda mais autenticamente tu mesma. A pessoa certa celebrará a tua força, admirará a tua independência, apoiará os teus sonhos, respeitará as tuas fronteiras e sentir-se-á honrada por poder partilhar a vida contigo. Enquanto essa pessoa não chega, ou mesmo que decidas que és perfeitamente feliz sozinha, a tua vida pode ser extraordinariamente rica e satisfatória. Podes criar, explorar, contribuir, amar, crescer, servir, inspirar, tudo isso independentemente do teu estado civil. A sociedade pode tentar convencer-te do contrário, mas uma mulher solteira que conhece o seu valor e vive plenamente é uma força da natureza. Ela não está à espera da vida começar. Ela está a viver intensamente cada momento. Não está incompleta. Está completa e disponível para partilhar essa completude se encontrar alguém digno. Este é o tipo de mulher que quero que sejas, querida. Esta é a visão que tenho para ti. Não uma mulher que mendiga migalhas de atenção e afeto, mas uma mulher que oferece generosamente a sua abundância àqueles que a valorizam. Não uma mulher que se diminui para caber em moldes inadequados, mas uma mulher que se expande naturalmente em direção ao seu potencial máximo. A transformação começa com uma decisão simples, a decisão de te tratares com o mesmo amor,
respeito e consideração que ofereces naturalmente às pessoas que amas. Se não te falaríamos de forma cruel com uma filha ou uma amiga querida porque o fazes contigo mesma? Se não aceitaríamos que alguém tratasse mal uma pessoa que amamos porque acceptes que te tratem mal? Esta mudança de perspectiva, de te veres como alguém digna de amor e proteção, muda tudo. Muda a forma como walks pelo mundo, como interages com os outros, como tomas decisões, como estabeleces prioridades. Quando te amas verdadeiramente, tomas naturalmente decisões que te protegem e te nutrem. O amor próprio não é egoísmo, é responsabilidade. Quando não te amas adequadamente, tornas-te uma carga para os outros porque estás constantemente a procurar fora de ti o que só podes dar a ti mesma. Quando te amas de forma saudável, tornas-te uma fonte de inspiração e energia positiva para todos à tua volta. Uma mulher que se ama estabelece fronteiras não por malícia, mas por sabedoria. Diz não a pedidos inadequados não por crueldade, mas por autopreservação. Persegue os seus sonhos não por egoísmo, mas por autenticidade. Cuida de si mesma, não por vaidade, mas por responsabilidade. Esta mulher é irresistível não porque tenta impressionar, mas porque é genuinamente interessante. Não porque está desesperada por atenção, mas porque tem tanto para oferecer. Não porque precisa de validação, mas porque se validou a si mesma através de ações concretas e crescimento real. Quero deixar-te com uma imagem final que espero que carregues contigo sempre. Imagina-te daqui a 5 anos, tendo implementado todas estas verdades na tua vida. Vês uma mulher que conhece profundamente o seu valor, que estabeleceu padrões elevados e os mantém com serenidade, que honra a sua intuição como um guia sagrado, que celebra outras mulheres em vez de competir com elas. Esta mulher persegue os seus sonhos com determinação paciente. Nunca tenta mudar ou salvar homens adultos que não pediram para ser transformados, e rodeia-se apenas de pessoas que adicionam valor à sua vida. Se está num relacionamento, é porque escolheu estar, não porque precisa estar. Se está sozinha, é por escolha consciente, não por falta de opções. Esta versão futura de ti mesma olha para trás, para a mulher que és hoje, com compaixão e gratidão. Ela reconhece que cada experiência difícil, cada coração partido, cada momento de dúvida contribuiu para forjar a mulher forte e sábia que se tornou. Ela não se arrepende do passado porque compreende que foi necessário para chegar onde está. Esta é a mulher que já vive dentro de ti, esperando para ser libertada. Não precisas de uma transformação radical da noite para o dia. Precisas apenas de pequenas escolhas diárias que honrem quem realmente és. Precisas de uma decisão firme de nunca mais te traíres para agradar quem não te merece. Começaram hoje mesmo, neste momento. Com a próxima decisão que tomares sobre como te tratas, como permites que outros te tratem, que sonhos decides perseguir, que fronteiras decides estabelecer, cada pequena escolha consciente é um tijolo na construção da vida extraordinária que mereces. Lembra-te, não há sofrimento maior do que amar-se pouco, mas também não há alegria maior do que descobrir a magnificência que sempre esteve dentro de ti. Tu és um milagre ambulante, uma combinação única de experiências, talentos, perspectivas e capacidades que nunca existiu antes e nunca existirá novamente. O mundo precisa exatamente daquilo que só tu podes oferecer. Os teus dons únicos estão à espera de serem partilhados. A tua versão da beleza, da sabedoria, da criatividade está à espera de ser expressa. A tua forma especial de amar e cuidar está à espera de encontrar quem a valorize verdadeiramente. Ensina o teu coração a ser livre antes de amar alguém. Constrói uma vida tão interessante e satisfatória que qualquer pessoa que queira fazer parte dela terá de trazer algo igualmente valioso para a mesa. Torna-te tão completa que um relacionamento seja um complemento delicioso, não uma necessidade desesperada. Se esse tempo que passamos juntos te tocou profundamente, se sentiste um despertar da mulher poderosa que sempre foste, se reconheceste padrões que queres mudar ou qualidades que queres desenvolver, partilha esta mensagem. Escreve nos comentários qual destas verdades mais te impactou. Partilha com uma amiga que precisa ser lembrada da sua própria magnificência. Às vezes, uma única conversa pode plantar uma semente
que mudará uma vida inteira. Tu podes ser o catalisador que alguém precisa para começar a jornada de volta a si mesma. Quando uma mulher se empodera verdadeiramente, ela cria ondas de transformação que tocam todas as vidas à sua volta. Querida mulher, enquanto terminamos esta jornada juntos, quero que saibas que acredito completamente na tua capacidade de criar a vida que desejas e mereces. Tens dentro de ti toda a força, sabedoria e amor necessários. Tens as ferramentas, agora precisas apenas da coragem para as usar. A vida é preciosa e breve demais para viveres segundo as expectativas de outros ou limitada pelas dúvidas sobre o teu próprio valor. És uma obra de arte única, uma sinfonia irrepetível, um milagre que aconteceu apenas uma vez na história do universo. Não desperdices nem mais um dia a questionar se é suficiente. És mais do que suficiente, és extraordinária. Sempre foste, sempre serás. Agora é tempo de viveres como a rainha que nasceste para ser, com toda a graça, força e dignidade que te pertencem por direito divino. Vai e floresce, querida mulher. O mundo está à tua espera.